Bom dia, meu nome é Gabriela Cavalcante, eu sou residente de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas e hoje eu vou dar a aula sobre esteroidogênese. Fui orientada pelo Dr. Gilberto. Nessa aula eu vou abordar os conceitos básicos, vou falar sobre as etapas da esteroidogênese, começando pela transformação do colesterol em pregnenolona, a transformação da pregnenolona em androstenediona e a aromatização. Além disso, vou falar sobre a teoria das duas células, sobre a esteroidogênese adrenal e placentária, e sobre os hormônios esteroides em si, que são o estrogênio e a progesterona. Então, para começar, os hormônios esteroides vão ter uma mesma origem, que será o colesterol, que possui 27 átomos de carbono. Então, eles vão diferir na sua fórmula apenas o número de átomos de carbono. Os pregnanos vão dar origem aos corticoides e às progestinas, que são as progesteronas, e possuem 21 átomos de carbono. Os androstanos irão possuir 19 átomos de carbono e darão origem aos androgênios, e os estranos são um grupo que irão dar origem aos estrogênios e possuem 18 átomos de carbono. Importante dizer que as reações químicas que ocorrem na esteroidogênese sempre serão no sentido de perder carbonos e nunca de aumentar. Então, uma reação nunca vai aumentar o número de carbonos. Por que isso é importante? Quando você dá um anticoncepcional com progesterona para uma paciente, ela pode ter como efeito adverso sintomas androgênicos. Isso ocorre porque as progesteronas vão ter 21 carbonos, elas podem ser reduzidas e passar a ter 19 carbonos e virar androgênios. Isso não vai ocorrer com a paciente que usa hormônios estrogênicos, desculpa. Hormônios estrogênicos, porque os estrogênios terão 18 carbonos, e não tem como ganhar mais carbonos, né, que no caso dos androgênios são 19 carbonos, e essa paciente ter efeitos androgênicos. Em relação às etapas da esteroidogênese, a primeira vai ser a transformação do colesterol em pregnenolona, a segunda, a pregnenolona em androstenediona, e a terceira, a aromatização, que é a transformação dos androgênios em estrogênios. Como eu disse, a esteroidogênese possui diversas reações químicas e nunca vai ter o aumento dos carbonos, apenas a redução deles. E essas reações podem ocorrer por reações de desidrogenase, ou então reações de hidroxilação, ou podem ser também criação de ligação duplas, ou até a adição de hidrogênio no sentido de reduzir as ligações duplas. Mas todas essas reações serão mediadas por enzimas esteroidogênicas, que são elas do grupo das desidrogenases e o do grupo do citocromo P450. O P450 é uma família de enzimas oxidativa que tem 57 enzimas, sendo que 7 delas serão responsáveis por metabolizar 90% dos medicamentos. Essas enzimas elas irão atuar em diversos tecidos e possuem inúmeras funções. Um exemplo desse é a P450-SCC, que vai atuar nas mitocôndrias, e ela está presente em todas as reações do colesterol até a formação da pregnenolona. Mas essas enzimas, elas também estão sujeitas a sofrer influência de diversos fatores, como algumas medicações, como o caso da rifampicina, que vai atuar numa enzima que metaboliza esteroides. Por exemplo, se uma paciente está tomando um anticoncepcional e toma a rifampicina vai agir naquela enzima no fígado, que metaboliza esteroides, vai reduzir a meia-vida desses hormônios esteroides, no caso a progesterona, ou então o estrogênio, e reduzir o efeito dos anticoncepcionais. A primeira etapa vai ser, então, a transformação do colesterol em pregnenolona. O colesterol, então, vai ser o substrato básico da esteroidogênese. Com exceção da placenta, todos os esteroides podem ser sintetizados in situ a partir do acetato de colesterol.
Só que essa síntese, ela não supre a demanda do organismo, então também será necessária a captação do colesterol no sangue. Esse colesterol, ele geralmente está ligado a lipoproteínas, que são moléculas grandes, que vão permitir que o colesterol, que é uma molécula apolar, seja transportado no sangue, que é um solvente polar. A principal lipoproteína vai ser a lipoproteína de baixa densidade, que a gente chama de LDL. E a formação do LDL, ela é dependente da lipase hepática, que é uma enzima que vai ser muito sensível à alteração desses esteroides. Então, numa paciente que tem, no caso de uma mulher, que tem altos níveis de estrogênio, esse estrogênio age na lipase hepática, diminuindo a produção de LDL. Já em homens que têm uma grande quantidade de androgênios, ele vai levar a um aumento indireto do LDL por ação nessa enzima lipase hepática. Isso tem uma importância clínica porque aumenta o risco cardiovascular, já que o excesso do LDL ele pode ser depositado na camada íntima das artérias e pode levar à aterosclerose. Por isso que os homens vão ter um risco cardiovascular maior que o das mulheres. Além de as mulheres terem um outro fator protetor, que é os valores de HDL maiores que os dos homens. O HDL ele também vai tirar o colesterol que está em excesso nas células e levar para o fígado para ser metabolizado. Mas depois da menopausa, as mulheres perdem o fator de proteção, já que o estrogênio abaixa, então os níveis de LDL entre mulheres e homens ficam muito parecidos após a menopausa, e elas começam a ter um risco cardiovascular similar aos dos homens. E existem diversas proteínas que regulam a transferência do colesterol, SCP2, a SAP, a PBR, mas a principal é a STAR, que é a proteína reguladora esteroidogênica aguda. Ela se encontra nas mitocôndrias e será necessária para a esteroidogênese suprarrenal e gonadal. O LDL vai entrar por difusão na membrana plasmática da célula. Já dentro da célula, ele vai precisar dessa proteína, o STAR, para entrar dentro da mitocôndria, por passar da membrana externa para a interna da mitocôndria. E lá dentro da mitocôndria, o colesterol será transformado em pregnenolona. Após a transformação do colesterol em pregnenolona, o próximo passo é ele ser transformado em androstenediona. Para isso, terão duas vias. Uma que é a via delta-5, que terá como metabólito intermediário a desidroepidrandosterona, que está presente, que vai ocorrer principalmente nas células da teca ovariana, e a via delta-4, que terá como metabólito intermediário a progesterona e a 17-deoxiprogesterona. Essa via ocorre principalmente no corpo lúteo. Todas as duas vias terão como final a produção da androstenediona. O que vai mudar nelas é justamente os metabólitos intermediários. Formada a androstenediona, essa substância irá sofrer a ação da enzima P450 aromatase e será transformado em estrona. A P450 também pode transformar a testosterona em estradiol. Essa enzima tem importância clínica porque existem os inibidores da aromatase, que são medicamentos que podem ser usados no tratamento de pacientes com câncer de mama, pacientes com sangramento uterino normal, e como vimos na última aula também, está sendo usado na reprodução humana. O anastrozol e o letrozol, eles vão inibir a aromatase e diminuir a produção de estrogênio. Em mulheres na menarque, isso pode levar a uma menopausa medicamentosa. Além disso,
a P450 aromatase está ligada ao gene GYP19, e a mutação desse gene pode levar ao câncer de endométrio devido ao aumento do estrogênio. Além da P450 aromatase, nesse momento também pode ter a ação da 17-beta-hidroxiesteroide desidrogenase. Essa enzima vai transformar a androstenediona em testosterona e a estrona em estradiol, ou vice-versa. Em relação à esteroidogênese ovariana, nós temos a teoria das duas células. O que diz essa teoria? Ela fala que no folículo antral, as células da teca possuem receptores de LH que irão estimular a produção de androgênios a partir do colesterol. Enquanto que nas células da granulosa, que são as células mais internas desse folículo antral, terão inicialmente apenas receptores de FSH que estimularão a conversão dos androgênios produzidos na célula da teca em estrogênios na célula da granulosa. Com o decorrer do ciclo, essas células da granulosa passarão também a ter receptores de LH. E esses receptores de LH irão estimular a produção de progesterona a partir do colesterol, além de liberar essa progesterona para a corrente sanguínea e também os estrogênios produzidos na granulosa. Essa etapa pode ser influenciada por diversos fatores, entre eles o fator de crescimento semelhante à insulina, que vai ser secretado pela teca e favorece a produção de androgênios. Também pode sofrer influência do fator de crescimento dos fibroblastos e da proteína semelhante ao GNRH, mas esses últimos dois serão agentes inibitórios. A ativina e a inibina serão produzidas na granulosa devido à estimulação do FSH, terão efeitos antagônicos. A ativina, ela vai reforçar a produção e a ação dos receptores de FSH e vai inibir a síntese de androgênios na teca. A inibina já vai fazer o contrário, ela vai reforçar a estimulação de LH e vai aumentar a produção de androgênios. Lembrando que a inibina, nós temos dois tipos principais, que é a inibina A e a inibina B. A inibina A ela é mais produzida durante a gravidez, e a inibina B, que vai ser mais importante durante a esteroidogênese da mulher no menarque. Quanto à esteroidogênese adrenal, vamos relembrar um pouco da anatomia da glândula adrenal. Ela vai ter uma região cortical e uma medular. Na região cortical, vamos ter três zonas: a glomerulosa, que vai produzir mineralocorticoides, a fasciculada, que produz glicocorticoides e um pouco de androgênios, e vai ser a mais espessa, e a zona reticulada, que vai produzir a maior parte dos androgênios, que então ela tem mais importância para a gente nesse momento. As adrenais vão diferir dos ovários porque elas vão possuir a enzima 21-hidroxilase e a 11-beta-hidroxilase, que possibilitarão a produção de aldosterona e do cortisol. Quando tem a deficiência na adrenal da 21-hidroxilase, essa glândula vai ficar incapaz de produzir cortisol. E aí, como ela não produz cortisol, vai suspender o feedback negativo no eixo hipotálamo-hipófise, vai aumentar a produção de ACTH, o ACTH vai estimular a adrenal e vai levar à hiperplasia dessa glândula. Além de acumular também o 17-alfa-hidroxiprogesterona. Com o acúmulo da 17-hidroxiprogesterona, a cadeia vai se deslocar no sentido de produzir mais androstenediona, já que não vai ter a 21-hidroxilase para fazer a conversão da 17-hidroxiprogesterona em cortisol. Então, vai ter um acúmulo de androgênios, por causa da produção exacerbada da androstenediona. E esse acúmulo de androgênios vai ser o que vai dar a sintomatologia principal nessa condição, que é a virilização. Na maioria das vezes, o recém-nascido
vai ter uma genitália ambígua, no caso do sexo feminino. Esse recém-nascido vai ter uma hipertrofia do clitóris e uma fusão dos grandes lábios. Na mulher adulta, ela poderá ter um quadro de oligomenorreia ou amenorreia, com sintomas de hiperandrogenismo, como hirsutismo e acne. E muitas vezes esse quadro vai ser confundido com a síndrome do ovário policístico. Então, a gente sempre tem que tentar fazer o diagnóstico diferencial da síndrome do ovário policístico. Na esteroidogênese placentária, o colesterol ele será extraído do plasma materno e será o precursor da progesterona placentária. Ao fim da gravidez, essa progesterona vai atingir níveis 10 vezes maiores do que aqueles produzidos pelo corpo lúteo na mulher não grávida. Então, mulher, no final da gestação, os níveis de progesterona dela são 10 vezes maiores do que uma mulher não grávida. A placenta não vai ter a 17-hidroxilase. Então, não vai ser possível produzir androgênios na placenta. Então, por isso, a produção de estrogênios na placenta vai depender 100% dos androgênios produzidos pela suprarrenal, do feto e da mãe, além do que foi produzido nos ovários maternos. A androstenediona, oriunda da mãe, ela vai dar origem na placenta à estrona e ao estradiol. Já a androstenediona, produzida pela adrenal do feto, que foi produzida a partir da pregnenolona da placenta, vai ser aromatizada e vai se transformar em estriol na placenta, que vai ser o principal estrogênio da gravidez, que vai estar em maiores níveis durante a gravidez. Agora eu vou falar um pouco sobre os hormônios esteroides em si, começando pelo estrogênio. O estrogênio ele vai ter 3 formas principais, como eu já havia mencionado, o estradiol, a estrona e o estriol. A forma mais ativa desse hormônio será o estradiol, e o ovário irá produzir o estradiol e a estrona. Tanto o estradiol como a estrona, quando estiverem em níveis muito altos no sangue, na corrente sanguínea, eles podem ser convertidos perifericamente em estriol. O estriol, ele é uma molécula menos ativa, cerca de 80 vezes mais fraca que o estradiol. A androstenediona, ela será também produzida cerca de 50% pelos ovários e 50% pela glândula adrenal. A androstenediona, perifericamente, nas células como a gordura ou então a pele, ela pode também ser convertida em estrogênio, no caso, a estrona. Então, em mulheres mais obesas, elas podem ter uma produção maior de estrogênios. Inclusive, os níveis de estrona pós-menopausa, em algumas mulheres, podem chegar até dar sangramento. O estrogênio ele será transportado livre ou ligado a proteínas plasmáticas. A principal proteína que faz esse transporte do estrogênio vai ser a globulina ligante de esteroides sexuais, ou SHBG. A fração entre a porção livre e ligada, ela não vai ter uma variação significativa durante o ciclo menstrual, mas a síntese do SHBG, ela pode se modificar. Por exemplo, quando tem aumento do estrogênio, ela pode ter um aumento da produção desse SHBG, ela diminui com os androgênios, as progesteronas e o cortisol também, assim como o SHBG também vai diminuir com a insulina. A degradação do estrogênio será feita no fígado e os metabólitos serão excretados tanto na urina como na bile. As principais funções do estrogênio serão a de determinar os caracteres sexuais secundários, a proliferação do endométrio e das células ciliadas nas trompas. Ele vai inibir a atividade osteoclástica e também fazer a maturação dos condrócitos e ajudar a fechar a epífise óssea. Também tem alteração da secreção de muco, que vai se tornar mais líquido, filamentoso, transparente, propiciando a fecundação, ajudando no coito também. O estrogênio leva à retenção de água e eletrólitos, e uma parte dessa retenção pode ser por causa do aumento da
permeabilidade vascular e da vasodilatação. E também tem um aumento da deposição de gordura, principalmente no quadril e nas mamas. Bem, enquanto a progesterona, ela vai ser produzida principalmente no corpo lúteo, e na mulher não grávida não existe a conversão periférica de esteroides em progesterona. Inclusive, após secretada, a progesterona ela pode ser degradada em alguns minutos pelo fígado. Para evitar que isso aconteça, na maioria das vezes, ela pode ser transportada ligada a proteínas plasmáticas, como a transcortina ou a proteína ligante de cortisol. No fígado, ela vai ser degradada, ela pode ser excretada na bile, mas ela vai ser principalmente excretada na urina. E um dos principais produtos finais dessa metabolização pode ser o pregnetriol, que vai ser derivado da 17-hidroxiprogesterona. O pregnetriol ele vai ser excretado na urina e ele pode ser usado no diagnóstico da hiperplasia adrenal congênita, já que nessa condição ele encontra-se em níveis mais elevados. Em relação às funções da progesterona, ela vai levar a alterações secretórias do endométrio, vai formar as artérias espiraladas e desenvolvimento dos lóbulos e alvéolos das mamas. As alterações das progesteronas geralmente vão no sentido de preparar o corpo da mulher para uma possível gestação. Chegamos ao fim da aula, essas são minhas referências bibliográficas. Muito obrigada.